aqui para avaliação. A avaliação cognitiva global, antes da gente fazer uma avaliação cognitiva global, é importante a gente ter uma anamnese, né? Então, assim, fazer um rastreio básico, né, de dados, claro, dados cadastrais e tudo mais, mas fazer algumas perguntas também relacionadas ao histórico de vida dessa pessoa, as queixas que ela tem. Pode ser, por exemplo, então, assim, o que que acontece no seu dia a dia? Então, tudo isso tem que ser perguntado, isso é feito na anamnese, saber o histórico prévio. Aí tem a avaliação multidimensional do idoso, que ela engloba tudo isso, tá? E dentro da avaliação multidimensional do idoso, você pode também perguntar, ter dados básicos de nutrição, dados básicos de acuidade auditiva, acuidade visual. Então, existem algumas avaliações que dimensionam para isso, para que você tenha um todo daquele paciente. Existe um módulo do idoso, existe um protocolo, ele é muito baratinho, tá? Você encontra no Mercado Livre ou na internet. É o protocolo avaliativo gerontológico, módulo do idoso. Então, ele tem várias avaliações, tá? É um que eu indico, foi desenvolvido pela UFSCar, pela pessoal da minha turma de faculdade, há 12 anos atrás, mais de 12 anos atrás. E esse protocolo, ele tem anamnese, ele tem muitas coisas que vocês podem utilizar para fazer uma avaliação multidimensional do idoso, tá? Então, avaliação multidimensional do idoso, que vai incluir tudo isso: anamnese, histórico prévio, avaliação cognitiva global e avaliação específica. Fez as avaliações, achou alterações, faz os encaminhamentos devidos, tá? Então, não deixe morrer essa informação com você, passa para frente, porque a pessoa não pode ficar desse jeito, tá? Bom, quais avaliações eu tenho que considerar? E aí eu trago esse tipo de informação para vocês, porque nós estamos falando de um idoso saudável, teoricamente. Então, independente do quadro clínico, sempre considerar as funções universais. Então, atenção, funções executivas e memória. Então, isso tem que ser avaliado. Por quê, Jéssica? Eu não falei que tem declínio com o processo de envelhecimento normal? Se tem declínio, qual é a dimensão daquele declínio para aquela pessoa, né? Mas, Jéssica, eu vou atender um grupo. Será que eu tenho que fazer tantas avaliações assim? Uma anamnese enorme para cada um? Não, aí muda, tá? Para grupo, gente, vocês vão fazer uma avaliação, ok? E aí vocês podem otimizar o tempo e deixar uma ficha cadastral com algumas perguntas norteadoras e entregar para cada um no início do primeiro grupo, por exemplo, para ter essa informação de cada um. E aí, para você fazer o recrutamento para essas pessoas participarem, ou você entrega e pede para trazer depois, o que eu acho meio perigoso, né? Porque ela pode esquecer, ou você dá no primeiro dia de atividade, você fala: olha, vamos fazer um tempinho, eu preciso dessas informações de cada um de vocês, ok? E aí você pode fazer isso. Se for um pessoal com maior escolaridade, manda um Google Forms pelo WhatsApp do grupo e cada um responde o seu. Então, isso ajuda você também. Faz as avaliações, eu sugiro fazer o MOCA. O MOCA é uma boa avaliação para você ter de um screening ali em relação à fotografia de como está o cérebro daquela pessoa naquele momento, ok? 15 minutinhos para cada um. Então, você pode agendar 4 por hora e aí você consegue fazer, ó, a toque de caixa. Claro, se você está começando, agenda 2 por hora. Mas se não, bota 4 por hora, mais que isso não dá. Aí realmente é demais, tá, gente? 4 por hora já é o suficiente. 15 minutinhos para cada um, você faz a avaliação do início ao fim, dá a resposta, dá o resultado e pede para voltar no dia da atividade para começar o grupo. Dá para fazer dessa forma. Minimamente, você tem que avaliar esses 3. Isso para um grupo. Para o individual, você volta aqui, ó, e vai fazer tudo isso, tá certo? Porque o individual é personalizado. O grupo não tem como personalizar para cada um, mas você tem como mensurar o grupo. Se você tem muita gente para participar, por exemplo, você pode fazer grupos menores e separar por desempenho cognitivo, tá? Não deixar expor tanto que é separado por desempenho cognitivo, porque as pessoas acham que, às vezes, eu estou no grupo B, então meu desempenho é pior, tá? Então, assim, tomar cuidado com esse tipo de abordagem para a pessoa já não piorar a metamemória dela, tá? A metacognição. Então, faz parte da avaliação compreender o que o indivíduo tem de interesse ou não, bem como o que ele tem de facilidade ou não. Além disso, se ele realiza ou não algumas ações.
Então, isso ajuda no processo de desenvolvimento, num plano de reabilitação, e aqui a gente está falando até de estimulação. Opa, perdão. Eu falo tanto de estimulação cognitiva, tá? Então, já estou corrigindo, gente, porque daí eu já mando certinho para vocês. E o que que a gente tem que avaliar? Então, faz um quadro desse. Nesse quadro, vocês podem mandar, inclusive, ou no Forms, tá? Ou dá no primeiro dia, porque você sabe o que que a pessoa gosta ou não de fazer. Então, o que que a pessoa quer fazer e deve fazer que ela faz, que ela não faz, por que não faz, ou por que faz, quando ela não quer, e não deve fazer, que faz e que não faz. Então, aí você vai se concentrar nestes daqui para saber o que que ela gosta, porque daí você pode montar estimulação, os treinos, né, as atividades de estimulação, conforme o gosto dessa pessoa, para facilitar para você e manter a motivação dela, né? Você pega o gancho do que ela gosta e inclui atividades cognitivas em cima disso, tá? É uma boa alternativa para você trabalhar com uma motivação e estimular a metamemória. E aí, existem duas avaliações que são muito utilizadas. Eu vou mostrar para vocês essa, que é do mini exame do estado mental. Mas, apesar de eu mostrar essa, eu prefiro a outra que eu vou mostrar, tá? Essa eu vou mostrar para vocês terem conhecimento e se vocês precisarem fazer, tudo bem fazer. Mas eu prefiro a outra porque a outra é mais sensível para alteração cognitiva de um idoso saudável para um idoso com comprometimento cognitivo leve, tá? É por isso que eu prefiro a outra, porque se a pessoa tiver alguma alteração, a outra pega mais fácil do que essa. Não é para fazer diagnóstico. Essas duas avaliações que eu trouxe para vocês não são de diagnóstico clínico, elas são de rastreio cognitivo, ok? Então, existe o mini exame do estado mental ou mini mental, né? Ou MEN. Vocês vão ouvir as três nomenclaturas, tá? O objetivo é o rastreio cognitivo para a identificação de algum declínio. Jéssica, posso usar esse? Pode. Tudo bem. Esse tudo bem. Eu, particularmente, gosto mais do outro, mas esse daí pode ser utilizado também, porque ele vai trazer informações sobre vários tipos de memória daquela pessoa. Então, tipos, perdão, de cognição daquela pessoa. E quais são as cognições? Tem orientação para tempo e espaço, memória imediata e de evocação, cálculo, atenção, linguagem, habilidade visoespacial e apraxia, tá? Na verdade, praxia. E aí, então, são 30 questões, e aí você faz a pontuação pela soma obtida de cada valor aí da pontuação. Então, a pontuação máxima é de 30, né, de 0 a 30 anos, mas aí ela tem notas de corte referente a grau de escolaridade. Então, essa avaliação, ela é um rastreio cognitivo, avalia esses domínios cognitivos e a nota de corte é em relação à escolaridade. Ela considera a escolaridade como uma nota, como notas de corte. Então, para quem tem 20, para quem é analfabeto, a pontuação mínima é de 20. 1 a 4 anos de escolaridade, para 25, é a pontuação de 25 ou mais, então o mínimo é 25. 5 a 8 anos de escolaridade, o mínimo é 26, 9 a 11 anos, 28 e mais de 12 anos, 29 pontos, de 30, tá? É o que a gente espera de acordo com o desempenho pela escolaridade daquela pessoa. Essa nota de corte é baseada na Brook, tá? Nos estudos da Brook. Existem outras notas de corte para o mini exame do estado mental. Tem lugares que você vai encontrar aqui no 20 como sendo 17, no 1 a 4 como sendo 24, no 5 a 8 como sendo 25, de 9 para cima como sendo 26 ou mais. Pode acontecer isso. Então, existem outras possibilidades de nota de corte, tá bom? Eu me baseei no estudo da Brook, tá? Que é uma sugestão para o uso. E a Brook, o Bertolucci são profissionais lá da USP, tá? São profissionais bem renomados que estudam isso e fazem parte de estudos internacionais maravilhosos. O Finger também, que está aí, que avalia toda essa parte cognitiva, então eu me baseei neles, tá certo? Mas existem outras notas de corte, sim, tá?
Aí vocês podem... É boa pergunta, porque às vezes vocês vão olhar aqui 20, aí depois vão achar na internet 17, vai falar, e aí agora, né? Pode basear no que você achar, né? Eu uso essa, tá? Quando eu uso. Então, aqui é outra. Então, aqui eu prefiro, tá? Avaliação Cognitiva Montreal, que é o MoCA. O MoCA, gente, ele também é para rastreio cognitivo, só que ele é sensível para comprometimento cognitivo leve, tá? Tem um ponto importante do MoCA, mas também tem outra solução. A pontuação, ele também tem 30 questões que vão avaliar atenção e concentração, funções executivas, memória, linguagem, habilidade visiconstrutiva, conceituação, cálculo e orientação, tá? Conceituação, ele entra um pouco na parte de linguagem, tá bom? Claro, posso. Josiane está pedindo, eu já digo já, plataformas com atividades online que podem ser usadas para trabalhar com grupo online, eu já vou passar duas, tá? Racha Cuca é uma, Genial é outra, são sites, tá? E aí, gente, tem os aplicativos. E eu não sei, por exemplo, no meu computador eu consigo baixar alguns aplicativos que eu baixaria no celular, por exemplo, né? Isso é pela Microsoft mesmo. Às vezes o computador de vocês provavelmente tem também. Então entra lá e vê o que tem de jogo, porque são vários os jogos que dá para utilizar no online. E você também pode montar, tá bom, Raquel? Raquel não, perdão, Josiane. Você pode montar estes jogos no Canva, tá certo? Mas já tem aí 2 sites para vocês. Que mais? Bom, a pontuação ela varia de 0 a 30 pontos e a gente adiciona 1 ponto se o indivíduo possui menos de 12 anos de escolaridade na nota final. Então, vamos supor que ele tem 9 anos de escolaridade e ele pontuou 27. Mas aí você vai botar 28. Por quê? Porque ele tem 9 anos de escolaridade. Aí você faz a soma de tudo e atribui 1 ponto a mais. No entanto, existe hoje o MoCA versão A e a versão B. A versão A é essa aqui, que é para alta escolaridade, existe uma versão para baixa escolaridade também, tá bom? Então, você pode utilizá-la também. Aqui, gente, fez menos que 26 pontos, já é indicativo de alteração cognitiva, tá? Então, é bom avaliar melhor.